Olá, olá família! Vamos para o nosso próximo vídeo. Então, nesse vídeo, nós vamos estar conversando sobre as variações, tá? Então, que variações são essas, né? O que a gente pode encontrar no exame de sangue, no exame laboratorial, no qual essas informações vão ter muita relevância no resultado final, tá? Então, uma das primeiras colocações é a questão cronobiológica, né? Que é a questão do tempo, né? A questão do tempo da nossa biologia. Então, essa figura, né, representando um útero materno com os ovários, né, as tubas uterinas, o que acontece ali? No meio tem um reloginho. Então, o que representa essa questão do relógio? Ela representa que nós somos diferentes, né, na nossa fisiologia conforme o dia, o tempo, né? Então, o que isso quer dizer? Essa é uma das questões bastante importantes quando a gente pede, ou quando um profissional de saúde pede, o resultado de um exame e o nosso paciente ele vai acabar aparecendo na consulta para mostrar esses exames muito tempo depois. Então, o que isso tem de grande relevância? Tá? Quando se pede um exame de sangue, o sistema, seja de saúde, particular, privado e assim por diante, ele deve dar uma resposta à pessoa num tempo mais hábil. Então, quando a pessoa faz uma consulta com um profissional de saúde, ele solicita alguns exames de sangue, e esse exame de sangue ele chega 2 meses depois, 3 meses depois, né, ou esse usuário só consegue chegar com resultados em mãos, né, para apresentar para o profissional de saúde, muito tempo depois. Então, aquele resultado ele pode ser muito bem feito, né? Ele passou por todas as etapas, né, da amostra, da qualificação dela, só que na hora de chegar ao resultado, o médico vê que o paciente não é mais o mesmo. Então, aquele resultado ele não representa mais aquele paciente, aquele usuário. Então, aí vem a relevância e vem a importância de que os exames sejam feitos num tempo mais rápido, né? Ou que o resultado do exame, até a consulta com o profissional de saúde, ele seja um tempo muito próximo, para que o resultado realmente seja fidedigno, que realmente represente aquela pessoa. Muitas vezes não representa mais, seja ele qualquer exame de sangue que for. Então, esse resultado ele tem que vir num tempo melhor, num tempo mais rápido, para que o paciente tenha um diagnóstico melhor. Tá? Então, essas questões relacionadas ao cronobiológico é de extrema relevância para o resultado, para o exame de sangue. Né? Além disso, o cronobiológico ele te fala sobre a questão relacionada ao quê? A quando que a gente vai fazer essa coleta? Né? Qual é o período desta coleta? Isso também é outro fator que a gente for se aprofundar, for conversar mais, for, né, realmente abrir esses horizontes, nós temos um caminho bastante grande. Tá? Uma outra variação que é bastante comum a gente encontrar, e o resultado do exame ele traz isso, que é a questão sobre gênero. O que é a questão do gênero? Relacionado à diferença anatômica e fisiológica de um paciente para o outro. E essa variação de gênero, né, não tem nada a ver com questão sexual ou com aquilo que a pessoa faz com o corpo dela, isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com gênero relacionado a diferenças anatômicas e fisiológicas entre um homem e uma mulher. Algo muito simples que eu posso compartilhar com vocês, que o médico sempre vai ter uma relação diferente, por exemplo, num parcial de urina. Mas, professor, tem diferença entre um homem e mulher? Sim, por uma questão fisiológica. O homem tem a sua bexiga mais protegida do que uma mulher. Isso é muito fácil de observar anatomicamente. Então, o que acontece? Esse exame
Na mulher, ela tem que ter um olhar diferente, porque a bexiga da mulher, ela é mais exposta ao ambiente externo. Então, automaticamente, ela é mais propícia a ter algum tipo de contaminação, né, ou algum tipo de microbiota diferenciado do homem. Então, há diferença em relação às variações específicas em parâmetros relacionados ao homem e à mulher. Por exemplo, nível de testosterona. Muitas pessoas acham que a mulher não tem testosterona. Isso é errado. Tá? A mulher também tem. Só que os níveis relacionados aos homens é diferente. Então, elas também têm testosterona, se for feita uma avaliação, mas é diferente em relação à mulher em relação ao homem. Tá? Essa é uma questão também que, quando a gente volta na questão de gênero, é a questão da idade. Não há como comparar um exame de sangue entre uma pessoa com 18 anos e uma pessoa com 90 anos. A gente vai ter que ver e ter uma relação de cuidado com esse estado de amostra, que ele tem que ser compatível com a faixa etária daquela pessoa. Aqui eu mostro para vocês um exame que é a chamada testosterona, que para o homem, assim como a mulher, na nossa fase inicial da vida, ela chega a um patamar muito alto. Né? A partir dos 20 anos, 25 anos, ele chega a um nível muito alto, principalmente nos homens, porque a testosterona está relacionada à questão da sexualidade, né? Do apetite sexual, da vontade de executar atividades para o seu trabalho, né? Da disposição. Muitos homens, a partir dos 40, 60 anos, começam a ter mais dificuldade de desenvolver aquilo que faziam anteriormente. Isso é passível de entender. Por quê? Porque o nível de testosterona, com o passar da idade, ele vai diminuindo. Então, esse é um hormônio, por exemplo, relacionado às questões sexuais e que é importante um sexólogo estar avaliando, por exemplo. Porque muitas vezes a questão do homem ou da mulher não estar mais apto às relações sexuais pode ser relacionada à questão da idade e da redução do nível de testosterona. Então é importante a gente observar que muitas vezes não é neurológico, não é emocional, não é psicológico aquela situação, por exemplo, de um casal. Que às vezes um acha que o outro não gosta de si, o outro não gosta mais, não tem mais amor. E muitas vezes essa falta de contato, essa falta de intimidade pode estar relacionado na redução do hormônio da testosterona, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é só um item, é uma brevidade, né? Só um exemplo daquilo que a gente pode encontrar de diferenças relacionados à questão da idade. Tá? Uma outra questão que também é apontada em relação às variações é a questão do jejum. Isso é algo que a gente deve se preocupar. Por que se preocupar? Muitos laboratórios, muitos locais de coleta, acaba deixando 8 horas da manhã. Você ficou 12, 13 horas em jejum. O que vai acontecer com essas 13 horas de jejum? O corpo vai metabolizar a gordura para jogar o açúcar no sangue, para continuar fazendo o metabolismo celular. O que isso vai acarretar? O aumento de açúcar no sangue. Então, a pessoa com jejum prolongado, se ele quer saber se ele é diabético ou não, ele acaba sendo um péssimo resultado.
Ele pode dar alta, não porque ele tem uma redução no teor de insulina, mas sim porque ele teve um aumento da produção, né, de metabolização de gordura no nosso fígado para transformá-lo em açúcar. Porque o jejum prolongado, ele vai, com o passar das horas, né, a partir de 8 horas, ele começa a reduzir demais o nível de açúcar no sangue. Até uma hora que o fígado percebe e começa a metabolizar e jogar açúcar para manter o metabolismo do ser humano. Então, o açúcar, a glicose, nesse período vai estar acima do exigido. Existem exames de sangue que nem jejum precisa. E às vezes a gente não orienta. Né? O posto de coleta não orienta adequadamente um laboratório, uma clínica, qual o tempo correto do jejum. E a pessoa fica o dia inteiro. Você imagina fazer um exame de sangue no recém-nascido, num bebê, né, menor de 1 ano, uma criança que ainda é um lactente, que ainda mama. Você imagina deixar uma criança dessa, que deve mamar de 3 em 3 horas, deve se alimentar com um período muito mais curto do que um adulto, ele parar de comer, você inibir a refeição de uma pessoa dessa, de uma criança. Né? Então, isso é incompreensível, isso não deve acontecer. Então, muitos equipamentos novos hoje conseguem calcular o nível correto de açúcar mesmo não estando em jejum. Então, o futuro dessas avaliações laboratoriais é que o equipamento perceba, pelo tempo que você ficou em jejum, pelas refeições que você se alimentou, ele ser embasado por tecnologias, né, muito acima do que nós temos hoje, né, isso vai chegar com a tecnologia, né, com as inteligências artificiais, em resultados mais fiéis, sem precisar colocar o paciente em uma situação que ele não precisa. Então aqui eu tenho só uma amostra, né, para que vocês estão conseguindo ver bem, de algumas situações que não precisam de jejum. Então, se a gente for avaliar caso por caso ali, tem exames que é apenas 3 horas, apenas 2, apenas 4, e lá no finalzinho, 8 horas. 8 horas, que é a glicose. Então, olha o tempo necessário para esses resultados desses exames. Então, vamos ter mais cuidado, né? A gente precisa ter um maior cuidado em relação a essas pessoas, tá? A outra questão que ela traz também para a gente é a avaliação da posição. O que é o ideal? A pessoa chegar no laboratório, ser recepcionada, ela vai aguardar para fazer toda a entrega de documentos, solicitação dos exames e assim por diante. E depois, ela, em alguns laboratórios, ela é direcionada para um outro ambiente, onde ele vai aguardar um profissional chamá-lo para fazer a coleta de sangue. O que vai acontecer? Essa alteração da posição, ele está sentado, ele fica em pé, ele senta de novo, ele até não há uma alteração muito significativa. Agora, quando a pessoa está em decúbito, reto, deitada, literalmente, numa cama, e ela vai se levantar fazendo sangue, ela vai caminhar, então essas alterações bruscas podem chegar até uma margem de 10% na diferença do exame de sangue. Tá? Então é algo também importante para a gente estar ciente que se o meu posto de coleta não proporciona pelo menos um repouso mínimo, só ficar sentada e já aguarda o exame de sangue sentada, não precisa se levantar para ir em outro local, para fazer caminhar, deambular, né? Isso melhora muito o padrão de qualidade desses exames. Tá? Outra questão é a atividade física. O que vai influenciar o exame de sangue com a atividade física? Principalmente aqueles hormônios que eles alteram a sua produção conforme a atividade física que a pessoa executa. Então, essa diferença ela é muito gritante, ela é muito grande e às vezes o pessoal não orienta. Vou só citar um exame bem simples aqui. Tá? Na foto até aparece a hipófise, né? que é uma glândula
que fica no hipotálamo, né? Fica numa região do diencéfalo. Então, essa glândula ela é extremamente vinculada com a atividade física. E tem um hormônio chamado de TSH, que é o hormônio da tireoide, né? Então, esse hormônio que influencia na função da tireoide, ele deve ser feito um repouso mínimo de 12 horas. Então, não é uma dieta estrita de 12 horas. É uma atividade física que não deve ser feita. A pessoa deve ser feita por um período de 12 horas. E aí depois ela vai no dia e faz esse exame. Por quê? Se a pessoa fez uma atividade física, ela possivelmente vai estar com esse hormônio alterado. Então, se a gente for entrar mais a fundo, teria muito mais discussões relacionadas a esse tipo de exame. Outra questão interessante é a dieta. Aí tem muita relação com o nosso usuário, com o nosso paciente, que muitas vezes quer mentir no exame. Então, assim, tudo que a gente come, se alimenta, acaba sendo depositado pelo corpo. Muito dessas substâncias vão acabar entrando na corrente sanguínea. Então, tem muito paciente que, eu vou fazer um exame de sangue, um check-up. Naqueles dias anteriores ao exame, só come salada, só toma água. Então, ele engana. Então, a pessoa que está fazendo refeições claramente que ele come normalmente, para que ele não falsifique o seu próprio resultado, falsifique o seu próprio exame. Então, esse tipo de situação não pode ocorrer. Então, a pessoa tem que comer normalmente como come todos os dias. No dia que você restringir, eu sou diabético, eu não quero que o médico altere o valor da insulina, então eu vou restringir as minhas alimentações aqui abaixo da fruta, o resultado está melhor. Então, você não está enganando o médico, você está enganando a si mesmo. É a sua saúde. Isso é importante na avaliação. É importante que quem recebe a pessoa ali, quem vai orientar em relação aos exames, os profissionais que estão lidando com esse paciente, com esse usuário, orientar de forma correta, o quê? A respeitar o tempo de jejum mínimo, quando necessário for, mas também, anterior ao jejum, fazer refeições do que ele faz no dia a dia. Então, isso é algo que faz parte da qualidade desse exame que será proposto para essa pessoa. Tá? E para finalizar, é claro que isso, na avaliação, isso vai ser questionado ao usuário quando ele faz uma ficha, quando ele vai fazer exame de sangue, e é importante que ele leve de casa, para ele não esquecer, a questão dos fármacos, dos medicamentos que ele faz uso. Então, muitos desses medicamentos fazem uma alteração e são responsáveis, muitas vezes, em deixar o resultado de um exame esteja dentro dos padrões de normalidade. Então, eu tomo anticoagulante porque eu já sofri um infarto. Então, o médico gostou que eu tome um AS por dia. Então, eu não posso esquecer de dizer que eu tomo esse medicamento na hora de realização de um exame de sangue. Por quê? Porque eu posso fazer um exame de coagulação sanguínea, ele dá um resultado diferente do habitual, mas motivado pelo quê? Pelo uso do medicamento. Então, eu preciso levar as informações. Então, oriente as pessoas. Traga os medicamentos que você toma. Faz uma relaçãozinha. Porque eu vou ter que constar isso no computador, no sistema, para quando um profissional for avaliar, ele não se assustar em alguns resultados que podem ser provocados e vão ser provocados pela alteração desses medicamentos, certo? Então, aqui nós finalizamos o nosso vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam assistindo, estudando e aguardo vocês, sua família, para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!